James Leininger, com apenas 2 anos, começou a ter pesadelos frequentes. Ele gritava sempre a mesma frase: "O avião está em chamas e o homem não consegue sair", o que intrigou seus pais Bruce e Andrea Leininger. Determinados a entender a origem desses sonhos, eles descobriram que o garoto tinha um profundo conhecimento sobre aviões e eventos históricos da Segunda Guerra Mundial. Em declarações adicionais a seus pais, ele disse que tinha sido abatido em um avião perto de Iwo Jima e tinha um amigo chamado Jack Larsen. Estes e outros detalhes foram encontrados em ligação com a vida de James Russell Jr., um piloto americano morto em ação em março de 1945. Os pais de James escreveram um dos livros mais vendidos sobre sua investigação e o caso recebeu ampla atenção. Mesmo adolescente, Leininger ainda acredita nisso, o que dificulta para os especialistas entenderem, porque geralmente essas memórias se apagam até os 3 anos de idade. O livro A Volta, a incrível e real história de reencarnação de James Russell Jr. traz uma história impactante que desafia nossas crenças sobre a vida e a morte. As evidências apresentadas, com base nos relatos de James Leininger, são impressionantes e levam muitos a questionar se a reencarnação é realmente possível. Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. James Madison Leininger nasceu em 10 de abril de 1998 em São Francisco, filho de Bruce Leininger, executivo de recursos humanos, e Andrea Leininger, uma escritora de currículos, dona de casa e ex-dançarina profissional. A família mudou pouco depois para Dallas, Texas, e depois para Lafayette, Louisiana. As expressões de James da memória da vida passada manifestaram-se principalmente entre as idades de 2 e 5 anos, seguindo a mudança para Lafayette. A combinação de suas memórias detalhadas e a habilidade dos pais para verificá-los através de pesquisas minuciosas torna este um caso particularmente interessante e é um dos mais conhecidos do gênero no mundo ocidental. Quando James tinha 22 meses de idade, conforme relatado pelos pais, seu pai o levou a James Carnaval Fight Museum em Dallas. Lá, ele ficou paralisado com a visão dos aviões da Segunda Guerra Mundial e no final da visita foi obrigado a sair. Passando em uma loja de brinquedos, quando James tinha apenas 2 anos, sua mãe percebeu uma lata de exposição cheia de brinquedos e barcos de plástico. Ela tirou um pequeno avião de hélice e entregou a James acrescentando: "Olhe, até uma bomba embaixo dela." Ele disse: "Essa não é uma bomba, mamãe, esse é um tanque." Falando sobre isso com o marido depois, ela descobriu que era realmente um tanque de combustível adicional instalado em uma aeronave para ampliar seu alcance. Pouco depois de completar 2 anos, James começou a ter pesadelos, tão frequentemente como 5 vezes por semana, na qual ele gritava e chutava as pernas no ar, chorando: "Avião em chamas! O homenzinho não pode sair!" Aos 28 meses, em resposta à pergunta, ele contou a seus pais que o pequeno homem era ele próprio e que o seu avião havia sido baleado pelos japoneses. Cerca de 2 semanas depois, ele adicionou mais detalhes. Seu nome era James, ele tinha pilotado um Corsair e ele voou de um barco cujo nome ele deu como Natoma, que apesar de lembrar o nome japonês, ele insistiu que era americano. Nos próximos 3 meses, James acrescentou que tinha um amigo, um colega piloto chamado Jack Larsen, e que ele havia sido abatido perto de Iwo Jima. James bateu seus aviões de brinquedo em móveis, quebrando as hélices, e ele também começou a expressar suas lembranças na arte, atraindo obsessivamente batalhas navais e aéreas entre americanos e japoneses, em que os aviões estavam queimando e caindo, balas e bombas explodindo ao redor. Estas foram sempre cenas da Segunda Guerra Mundial, com aeronaves com propulsão não a jatos ou mísseis. Ele nomeou a aeronave americana como Wildcats e Corsairs e se referiu a aviões japoneses como Zeks e Bets, explicando que o nome do menino se referia a aviões de combate e o nome da menina para bombardeiros. Isso estava correto. Ele às vezes assinava seus desenhos como James III. Quando perguntado por quê,
disse que ele era o James III, possivelmente uma referência para ele, segundo James Houston Jr. Ao colocar o menino na parte de trás do carro, ele costumava fazer os movimentos que sua mãe reconheceu durante uma visita a um show aéreo local, quando ele montou um cockpit de um Piper Cub e colocou o capacete do piloto. Bruce Leininger estava desconfortável com a ideia de reencarnação e começou a pesquisar as declarações de seu filho com a firme esperança de descartar isso. Ele já estava ciente de que o Corsair era um avião americano da era da Segunda Guerra Mundial. Procurando na internet, ele descobriu que a baía USS Natoma era um porta-aviões que servia no Pacífico na Segunda Guerra Mundial e fazia parte de uma operação em Iwo Jima, também que um piloto chamado Jack Larsen tinha sido baleado no navio. Ele então começou a se aproximar dos veteranos da baía de Natoma, que se revelaram próximos. Um candidato inicial para as memórias de James, Jack Larsen, acabou por não ter sido morto. A atenção então mudou para James Houston Jr. da Pensilvânia, que tinha sido morto perto de Iwo Jima com 21 anos e que as declarações de James pareciam coincidir. Uma exceção foi que Houston foi derrubado em um FM-2 Wildcat, não um Corsair. Os veteranos não conseguiram recordar nenhum Corsair na baía de Natoma. Nem os detalhes da conta de James sobre o avião sendo derrubado são confirmados. No entanto, uma visita à irmã de Houston, Anne Barron, descobriu uma fotografia de Houston em frente a um Corsair, confirmando que ao mesmo tempo ele voou nesta aeronave. O testemunho de Klitschko veio de testemunhas oculares que viram o avião ser atingido no motor, que explodiu em uma bola de fogo antes que ele caiu, confirmando a história de James. Um registro da unidade que registra o acidente pode agora ser visualizado online. Ao participar de uma reunião dos pilotos da baía de Natoma, James reconheceu um deles, Bob Greenhalgh, ao ouvir apenas sua voz. Anne Barron também verificou outros detalhes que James havia anteriormente sobre sua família anterior, incluindo os problemas causados pelo alcoolismo de seu pai. Depois de falar com James, ela ficou convencida de que ele era realmente o seu irmão renascido, pelo seu conhecimento de fatos conhecidos apenas por Houston, como a existência de uma pintura de sua mãe e de Anne quando criança. Segundo os Leiningers, James sofreu um pesadelo no aniversário da morte de Houston. Ele fez declarações sobre duas maneiras do período entre as encarnações. Primeiro, ele disse que se lembrou de escolher Bruce e Andrea Leininger como seus pais e deu alguns detalhes verídicos sobre o tempo anterior da sua concepção. Em segundo lugar, quando seus pais lhe perguntaram por que ele havia chamado suas 3 bonecas de Billy, Walter e Leon, ele respondeu: "Porque são eles que eu vi quando cheguei no céu." Os pais mais tarde souberam que os 3 companheiros de esquadrão de Houston que haviam sido mortos se chamavam Leo Connor, Walter Devlin e Billy Peter. Quando James tinha 3 anos, Andrea Leininger contactou a tradicionalista autora da vida passada Carol Bauman, depois de ler seu livro Vidas Passadas de Crianças, como a memória da vida passada afeta seu filho. Bauman sugeriu algumas técnicas para aliviar os pesadelos de James, cujo principal era garantir que a catástrofe acabou, que aconteceu no passado e que ele estava agora seguro em sua vida atual. Isso causou uma queda acentuada na frequência dos pesadelos. Pouco antes do 4º aniversário de James, Bauman chamou a família para dizer que a ABC queria exibir um programa de TV sobre as memórias das crianças do passado e pediu aos pais se eles estariam interessados em compartilhar a história de James. Eles concordaram e algumas filmagens foram gravadas, mas o show nunca foi exibido. Segundo os Leiningers, os produtores decidiram que o caso era fraco, evidencialmente. No entanto, Jim B. Tucker, um psiquiatra infantil e investigador das memórias da vida passada das crianças da Divisão de Estudos Perceptivos da Universidade da Virgínia, que também estava programado para aparecer no show, lembra que todo o show foi considerado muito fraco, e não o caso de James em particular. Tucker recebeu assim uma cópia da filmagem. 2 anos depois, a ABC entrou em contato com os Leiningers novamente, perguntando se eles estariam interessados em participar de um segmento para a ABC Prime Time, apresentado por Chris Cuomo. Por essa altura, Houston tinha sido identificado e outras evidências foram encontradas, satisfazendo os produtores de que o caso era forte o suficiente para o ar. O segmento foi transmitido em 15 de abril de 2004. O programa gerou mais atenção à mídia, incluindo artigos em jornais importantes em todo o mundo e documentários de TV.
Impressionado pela força do caso, Tucker voltou a contactar os Lanningers. No começo, eles estavam dispostos a ser entrevistados, mas depois, dominados pela atenção da mídia e tendo decidido publicar a história de James com um livro, eles declinaram temporariamente. Somente em 2010, Tucker conseguiu entrevistar a família. O livro de Lanningers, A Sobrevivência da Alma, a reencarnação de um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial, foi publicado em 2009 e teve uma corrida na lista dos best-sellers. As evidências sobre a reencarnação são várias e despertam diferentes interpretações. Pessoas em todo o mundo compartilham histórias de vidas passadas e experiências fora do comum que parecem desafiar a lógica. E você, o que acha? Seria essa história uma prova real de reencarnação?